Lá atrás também a gente fez algumas pesquisas com os nossos clientes para saber o que eles achavam. A palavra que mais veio foi aconchego. Uma coisa que eu sempre quis era justamente isso, que a pessoa, ela- quando ela comesse ali, ela lembrasse da avó, Uhum. lembrasse da mãe. Sim. Isso aí está no nosso cardápio. Tem lá uma carta para os nossos clientes, está escrito: nós somos uma experiência mineira, Uhum. de aconchego, de lugar que você vai comer uma comida e lembrar da comida da sua mãe, da sua avó. Eu acho que é justamente esse conjunto todo que tem feito esse sucesso. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. A gente está fazendo aquela corrida pelo Brasil. Hoje eu estou em Vitória, no Espírito Santo. Já lembro aqui das minhas férias de mineira no Espírito Santo, né? Então a gente vai dar aqui um início ao nosso podcast aqui em Vitória, no Espírito Santo. E hoje eu estou com um convidado que eu trouxe diretamente do DDR Master. Estou aqui com o Belmiro. Belmiro, seja muito bem-vindo a esse podcast. Ô Marani, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com você. Eu também estou feliz demais. Você está com uma camisa linda aí de Belo Horizonte. E me conta uma coisa, eu sei que você não é capixaba, então conta pra gente como é que você veio parar aqui, como é que foi essa história de você estar aqui no Espírito Santo. Eu sei que você tem um pezinho em Minas Gerais, hein? Eu tenho mais do que um pé em Minas Gerais. Então, eu sou casado com a Anne, né? Eu não posso nem falar que a Anne é capixaba, que ela fica brava comigo. Verdade? Porque ela nasceu em Minas Gerais. A Anne Aham. nasceu em Ipatinga. Ah, Ipatinga, tá Só bom, que no Vale do Aço. no Vale do Aço, o pai dela trabalhava na Uzi Minas. Uhum, E com um ano ela veio para cá. Então ela foi criada aqui no Espírito Santo. uhum. Então, assim, é a mineira Já capixaba. virou Já capixaba? virou capixaba. Mas desvirou, porque a gente casou, o ano que vem a gente vai fazer 20 anos de casado. Ah, parabéns, cara. Obrigado. E quando a gente casou, a gente foi morar em Belo Horizonte. Uhum, Então a gente ficou lá em BH por 15 anos do nosso casamento. uhum. Ah, tem uma história aí É, grande, Espírito Santo, Minas Gerais, isso muito aí. bom. Então, assim, no primeiro ano do nosso namoro, eu ficava. O mineiro já tem essa história de vir muito para o Espírito Santo, Sim, né? Eu sempre vim com meus avós para cá. sim. E acabei casando com a Anne, que tem essa história, né? A família dela toda é mineira, Uhum, mas os pais moravam aqui. Eu fiquei um ano indo e vindo, e a gente acabou indo morar lá. Mas assim, como a gente vinha sempre visitar os pais dela aqui, uhum. eu conhecia muito Vitória, e Vitória não é muito conhecida. Quando o pessoal fala, Vitória, o pessoal pensa primeiro em Vitória da Conquista, na Uhum. Bahia, do que Vitória, que é Verdade? capital. É verdade, é Uhum, verdade. Mas eu sempre achei aqui uma cidade muito legal. uhum, E pensava assim, um dia eu quero morar aqui. uhum, E aconteceu que eu tinha antes de mexer com essa parte de alimentação, eu tinha uma franquia da Jadlog, uhum. Transportadora, né? transportadora. E aqui é um polo de e-commerce. Uhum, E a Jadlog, ela é dessa parte de e-commerce, a transportadora uhum. de comércio Comércio eletrônico, né? E eletrônico. aqui tem um incentivo fiscal, então as empresas começaram a sair de Belo Horizonte e Sim. vir para cá. Aham. Então, automaticamente, eu acompanhei os meus clientes, Uhum, né? E aí comecei a ficar uma semana aqui, uma semana em BH. uhum. Aí, por fim, a gente pensou, ficando longe das meninas e tal, falei assim, não, vamos para Vitória, vamos morar em Vitória. Muito bom, muito bom. E como é que começou essa ideia da Mercearia Belmiro? Conta pra gente da Mercearia Belmiro. Marane, quando eu vim para cá, eu já tinha uma ideia de ter algo de Minas Gerais, Uhum. principalmente da área de alimentação. Sim. Eu morava ali no bairro Castelo e a gente tinha um hábito de passar ali numa vendinha que tinha ali no bairro Ouro Preto, Uhum, que é caminho do Castelo, uhum, chama Boitatá. uhum. E comprava sempre coisinhas gostosas, um queijinho, uma pasta, coisas gostosas de Minas Gerais, e levar para a gente receber os amigos na nossa casa lá no final de semana. Sim. Então, quando você vem para cá,
imagino que para outros lugares do Brasil também, eu que já viajei muito com consultoria de empresas sempre que o mineiro vai em outro lugar, o pessoal brinca. Traz Cadê o pão de queijo? Cadê o queijo? Doce de leite? É isso aí. Então eu tinha isso na minha cabeça. Cafezinho. É isso, é isso. Então eu tinha isso na minha cabeça. E eu tinha também em mente que eu queria abrir um segundo negócio, que eu queria ter uma coisa paralela A à transportadora. transportadora. Aham. Então isso estava na minha mente. Na pandemia, a transportadora foi muito bem, porque o comércio eletrônico, de maneira Bombou. geral, bombou. Sim. Né? Então a gente teve. Todo mundo em casa. Isso, E aí isso aí. compram uma coisa diferente. A gente não estava Assim frequentando o como foi comércio, delivery né? para a galera que já Sem estava, dúvida. né? Pro comércio eletrônico também foi muito bom. Aham. Só que aconteceu que em 2021, eu tinha uma sócia. Uhum. E a gente teve uma divergência importante Uhum. de como seguir o negócio. Sim. A tal ponto, isso foi em 2021, Uhum. a tal ponto que a gente rompeu a sociedade. Uhum. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Quero falar sobre sociedade, quero trazer aqui um pouquinho da sua experiência, o que você viveu. Acredito que é muito importante para quem está com a gente aqui no Spotify, no YouTube, porque muita gente tem muita dúvida sobre devo fazer ou não sociedade, como é ter um sócio. E na minha visão tem muitas boas partes, mas também tem muitas partes que são difíceis. A palavra é essa mesmo. Eu acho que como tudo na vida, né, Marani? Concordo. Tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Uhum. A nossa franquia da Jadlog, ela durou, eu junto com Larissa, durou 5 anos. Uhum. E eu falo com tranquilidade, foi um sucesso. Um sucesso que no ano do rompimento, 2021, nós dois recebemos da Jadlog o prêmio Empreendedor do Ano. Que legal, cara. Parabéns. Obrigado. Então, a Jadlog faz aquele evento, porque são 500 franqueados no Brasil. Né? Então, faz aquele evento e nós ganhamos em 2021, nós ganhamos nesse período todo mais 2 vezes como destaque de vendas do ano. Enfim, e assim... E aí você queria ter um negócio paralelo, e aí você começou a pensar, por que não trazer um pedacinho de Minas Gerais para o Espírito Santo, e aí como é que se deu até a concepção do negócio? Então, passou pelo rompimento. Passou pelo rompimento, Sim. porque a gente ficou na dúvida, quem fica com o negócio? Aí foi esse processo que você falou, que se quiser depois eu conto um pouco, né? E no final ela preferiu ficar com o negócio, a gente decidiu ir por isso. Então ela comprou minha parte, era 50-50. E naquele momento, inclusive, assim, a gente tinha feito a empresa crescer bastante, então assim, foi uma venda importante, de tal modo que no contrato que a gente fez, eu teria que ficar fora desse mercado por 3 anos. Era uma espécie de non-compete. Exatamente, contrato é a cláusula de não compete. Nós inclusive negociamos, ela tinha colocado no começo 5 anos, depois a gente acertou em 3. Então assim, eu me vi assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque, assim, o que eu sei fazer é aquilo. E eu nem poderia, nem conseguir um emprego nessa área, porque eu poderia, assim, pegar os clientes que eram dela. E ela me comprou isso, é justo, né? Então, como eu tinha aquilo na minha cabeça da alimentação, da questão de Minas Gerais, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Então, aí nasceu a Mercearia Belmiro. Sim. E ela nasceu... Aí é uma parte que é legal também, porque assim, o negócio, acho que até hoje ele está se moldando, né? Porque eu queria, na verdade, era ser... Tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Todo negócio passa, Belmiro, você está trazendo uma coisa importante, quero trazer um esclarecimento aqui para as pessoas. Todo negócio passa por um momento de validação. Esse momento pode durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. A gente pode ficar validando um negócio por 10 anos. E quando a gente ainda está validando um negócio, quer dizer que esse negócio ainda não bateu o ponto de equilíbrio, ou eventualmente já bateu o ponto de equilíbrio, mas a margem que ele nos traz ali de retorno ainda é uma margem baixa. E isso faz sentido porque a gente tem que buscar uma coisa
chamada market fit, que é o fit com o mercado. Então, tudo que eu ofereço de produto e de serviço e na maneira como eu empacoto esse serviço e esse produto e ofereço para o mercado, muitas vezes ele tem uma grande aderência e aí a gente consegue tracionar rápido, mas muitas vezes a gente vai testando algumas soluções até a gente entender de fato o que o nosso cliente precisa. Quando a gente entende o que o nosso cliente precisa, a gente começa a escalar o nosso negócio partindo para uma fase que a gente chama de maturidade. Então, é bem isso que você está trazendo, né? Que o seu negócio, ele ainda está passando em alguns aspectos pela validação, né? É isso, é isso. E o que aconteceu? Então, tinha uma lojinha pequena Sim. e eu queria que fosse uma loja pequena, porque quando eu abri, como, igual eu falei, eu tinha essa vontade de ter uma segunda fonte de renda, eu sempre busquei franquia. Sim. Então, porque eu achava que era uma coisa que já era validada, que era um caminho mais fácil, Sim. né? Tudo tem o pró e o contra. Então, mas eu achava que para mim, que queria uma segunda coisa, uma franquia seria uma coisa interessante. Sim. Bom, estava eu lá planejando o que seria a Mercearia Belmiro. Eu falei assim, eu quero formatar isso de forma que no futuro eu consiga franquear. Sim. Então, isso foi Muito primeiro... inteligente isso. Tem uma literatura, Belmiro, que chama... Quero deixar aqui para as pessoas. Se você está no YouTube, já assina o nosso canal para ter outros capítulos como esse. Se você está no Spotify, já assina aí, dá 5 estrelas. Se você acredita que esse podcast é 5 estrelas, eu quero deixar aqui uma recomendação para você de um livro de cabeceira. Essa semana eu li grande parte desse livro mais uma vez. Está trazendo grandes insights para o livro que eu estou terminando de escrever. O nome dele é O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Ele diz que quando a gente vai conceber o nosso primeiro negócio, a gente já deve pensar nisso como se fosse uma primeira loja de 100 que a gente vai construir. Dessa forma, a gente consegue padronizar, a gente consegue trazer um aprendizado, a gente consegue transcrever esse aprendizado para depois a gente replicar. Mas então, continua. Você estava contando que quando montou, pensou... Eu queria que fosse uma coisa que fosse fácil de replicar. Sim. Né? Bom, a franquia, por enquanto, ela para aqui no projeto. Até hoje, eu tenho muitos clientes que acreditam que é uma franquia. que entram lá e teve um caso muito engraçado que foi assim, teve uma cliente que virou para mim, teve um dia que eu tava lá, ela falou para mim, eu já fui na Belmiro de Belo Horizonte. Você já deu pulo daquela altura falando, boa parte do caminho eu já tô conseguindo percorrer, né? Eu até brinquei, mas eu não abri Belmiro em Belo Horizonte ainda. Ainda, mais boa. Mas eu achei muito engraçado, porque ela tinha uma convicção que ela tinha ido. Que demais, cara. Mas enfim, então assim, ali era só um empório, Marani. E ali é uma lojinha de 20 metros quadrados. Sim. E do lado tinha uma outra lojinha, que até então era uma hamburgueria. E eu falava assim, durante as obras, a gente contratou um arquiteto, o arquiteto fez lá, e entra com pedreiro e tal. E acompanhando as obras, eu falava assim, a hamburgueria vai fechar. Porque ele não tinha consistência. Sim. Ele abria um dia, faltava 2. Que loucura. Isso não existe na área de alimentação. E eu falei assim, tem que ter consistência. Tem que ter. É questão de tempo eu já tinha falado, era o mesmo proprietário das lojas, eu falei assim, quando ele te entregar, eu quero a loja. Aí não deu outra. Ele me entregou a loja, eu falei assim, o que eu vou fazer aqui? Não sei. Então, assim, alguma coisa. Pensei em tudo. Barbearia, pensei em 1 milhão de coisas. No final, o que eu pensei? O que eu estava vendendo no meu empório? Pão de queijo, queijo, linguiça artesanal de Minas. Eu falei assim, eu vou montar um centro de experiência. Que a pessoa possa... será que esse pão de queijo é bom? Eu tenho pão de queijo aqui. Será que essa linguiça é boa? Então, foi isso. E aí eu chamei um chefe mineiro, Renato Pacheco, de Lavras. Tá bom. E pedi para ele vir montar um cardápio para mim. Aí a gente foi conversando, e aí ele fez um cardápio, aí passou pela questão do almoço. Vamos fazer almoço? Vamos fazer almoço. Então, aí nasceu o restaurante. E assim, hoje eu sou mais restaurante do que empório. Tá bom. Então o negócio foi meio que se moldando. Sim. Hoje, ao ponto, porque assim, o meu ponto ficou muito pequeno. E eu só tenho a parte para colocar mesa do lado de fora. Ao ponto de hoje eu pensar assim,
será que vale a pena eu acabar com o empório e colocar mesa? Porque ali é uma área climatizada, que é uma coisa que eu sofro, porque a cidade é muito quente. Uhum. Então eu falo que a gente ainda está nessa fase da estratégia, ainda de maturação do próprio negócio. Isso é mais comum do que você imagina, Belmiro. Eu acredito fortemente que a coisa mais importante em um negócio de alimentação, em um restaurante, em um delivery, em qualquer outro negócio é o modelo de negócios. Sem Sim, dúvida nenhuma, o modelo de negócios é o fundamento mais importante para que um negócio tenha sucesso, para que ele tenha tração em vendas, para que ele seja um negócio replicável, para que ele seja um negócio escalável, para que a gente realmente tenha aham, prosperidade com restaurantes. aham, Modelo de negócios e ponto final. A segunda coisa mais importante é o ponto físico. Ponto físico é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Eu já estive em ponto físico muito ruim e hoje eu estou no melhor ponto físico da minha cidade, de longe. E a diferença em tração, em vendas, em possibilidade de ter sucesso é gigante. sim, Então, duas das coisas que a gente sempre tem que observar, modelo de negócios e ponto físico. E muitas vezes, eu passei por isso também, a sim, gente, por tentativa e erro, a sim, gente vai acertando, a gente vai errando e a gente vai moldando o nosso negócio é isso. até que a gente encontre o melhor modelo possível. Sabe qual é o grande problema disso? A maioria dos empresários não conseguem chegar no tempo certo de maturidade do negócio, eles quebram antes. O Isso. mercado de alimentação mostra que a cada 10 negócios que abrem, só um sobrevive a 10 anos. A maioria quebra até o segundo ano de vida. Graças a Deus você já passou do segundo Passei, ano de vida passei. e a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto a gente precisa de persistência, o quanto a gente precisa de resiliência, É o quanto muito. a gente precisa estar antenado para mudar o nosso negócio ali muito rapidamente, né. E me conta uma coisa, nessa transição, mesmo que você ainda tenha o empório, que seja uma parte considerável do seu faturamento, o seu principal negócio, a galinha dos ovos de ouro, passou a ser o restaurante. O que que você oferece lá que seus clientes gostaram tanto? Marani, é a comida mineira. Uhum, É a comida mineira. Assim, é impressionante. É, o chefe Renato veio, não sei se é o tempero dele, uhum, a receita dele. uhum, Eu tive uma sorte de ter bons cozinheiros no começo uhum, também, mas é impressionante como a comida foi bem aceita. uhum. Tem muitos restaurantes mineiros em Vitória? Tem muito mineiro em Vitória, Uhum. Mas Marani. restaurantes, muita oferta de comida, Não, não? não, assim é o que você falou, com o nosso modelo de negócio, não. Aham, Tem algum self-service, mas aí já não é o específico, né, sim. Eu tô porque aprofundando para a gente entender que sim, além da comida, o sim, modelo é muito importante. sim, sim, O modelo de, a gente tem muitas pessoas em Vitória buscando pelo sabor da comida mineira, isso. pela lembrança, pela conexão Mas você afetiva. sabe o que que eu falo hoje? Eu tô num momento que eu falo que eu sou uma experiência mineira, Aham, sim. mais do que só uma comida, porque assim, o meu Eu res acredito o nisso. meu restaurante, ele tem a estrutura com a janelinha parecendo que você está em Ouro Um Preto, ambiente mesmo, né. né, todo mundo fala que é muito aconchegante, então Uhum, eu consegui fazer esse clima. Além da comida, tem o atendimento, que eu sempre fui muito preocupado com uhum, isso, uhum. por ser consumidor Claro que sim. e também por aqui em Vitória tem uma conversa que o capixaba atende mal, Uhum, então eu queria fugir disso. sim. Então, assim, a gente vai oferecer uma boa comida, um bom Uhum, produto, uhum, num lugar legal e dando um ótimo atendimento. uhum, Então, uhum, por isso que eu falo que hoje, e aí quando eu penso em tirar o empório, uhum, eu até dou um passo para trás, porque ele faz parte da experiência mineira, uhum. Eu concordo, eu não né. tiraria. É, Eu não tiraria. Eu acredito que você pode tentar reduzir o tamanho, físico para que você tenha uma menor ocupação e tenha uma taxa de retorno maior, mas terminar com o empório, eu acredito que vai matar uma parte da sua é isso. essência. Eu não faria isso. Mas vamos aprofundar numa Tá. coisa legal aqui para a gente ensinar para as pessoas o que você está fazendo tão bem. O que que para você é oferecer uma boa experiência para o cliente? Eu escuto muita gente falando sobre experiência, mas eu acredito que a maioria das pessoas não tem uma profundidade no que é experiência. Para o Belmiro, o que que é a experiência do cliente? Ô Marani, eu acho que passa por tudo isso que eu falei um pouco aqui, Uhum, né. É um bom produto, uhum, é um é um é você
conseguir passar um treinamento para os seus funcionários, que consigam entender um pouco da sua história, que consegue passar um pouco dessa Isso é história genial. para o cliente, Uhum, né? É isso, assim, o cliente sentir um pouco. O mineiro teve uma vez um cliente que não se sentiu bem atendido, ele foi no nosso Instagram e falou justamente isso: uhum, "Vocês não têm nada de mineiro". Então, uhum, assim, eu pedi desculpa, volte aqui para você depois ter uma experiência diferente, uma uhum, experiência que realmente porque, assim, nós somos humanos, né, os uhum. funcionários ali têm dias ruins, a gente não vai conseguir atender bem todo mundo todo dia, a gente vai Sim, errar, né, sim, mas a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor. sim. E é justamente isso, é um sorriso, né, às vezes quando um funcionário está mal, às vezes eu prefiro até mandar para Uhum, casa, hoje você não está num bom dia, uhum, e às vezes você não vai passar uma mensagem legal aqui pro cliente quando uhum. chegar, então a gente às vezes tem dias que a gente faz isso, Sim. né, se for o caso, né. Uhum, Então assim, é isso, é atender com um sorriso, uhum, é a comida chegar com qualidade, uhum. eu acho que passa por isso. No delivery, que a gente tem a parte de delivery também, a gente recebe muito feedback no iFood falando isso, que carinho, que a gente manda tudo separado, a gente manda um bilhetinho, a gente manda uma balinha, E eu sei que nos últimos tempos vocês tiveram uma baita evolução no delivery, hein? graças ao DDR, né? Que felicidade É, escutar isso, muito bom. Voltando na experiência, antes da gente falar um aham, pouquinho sobre delivery, que é um assunto que eu adoro, é um assunto de extrema relevância para as pessoas que estão escutando aqui. Eu acho que, eu acredito fortemente que o delivery no Brasil ainda não atingiu, talvez, um décimo do potencial que ele vai atingir. Eu acredito tanto no delivery que eu vejo que daqui a 5 anos o mercado de delivery vai estar o dobro do tamanho no Brasil por todos os que legal. estudos que eu faço. Então, acredito que realmente vale muito a pena investir energia para fazer com que o delivery seja alguma coisa muito rentável. Voltando em experiência, Aham, eu acredito que a experiência do cliente que vai na mercearia Belmiro passa por, em primeiro lugar, desde a hora que ele chega e ele tem uma conexão visual com a mercearia. sim, E ali ele vê que é tudo feito com muito carinho, ele vê que não tem nada que passe a ideia de uma grande indústria, de um restaurante extremamente grande e muitas vezes frio. Pelo contrário, isso, eu sinto um calor humano ali muito grande. A gente olha que cada detalhe que foi colocado ali na mercearia foi devidamente pensado em trazer essa experiência sim, para o cliente que vai. E aí a gente vê a forma como você serve, como você emprata. Tem a panelinha, aquela panelinha isso, passa uma ideia de é, comida de mãe, de comida de vó. isso, Então isso traz eu amava a comida da minha avó, eu morei um tempo com a minha avó, o nome dela é Nair, e a minha avó Nair ensinou todos os filhos a cozinhar bem. A minha mãe é a melhor cozinheira que eu que legal, conheço, que e legal. ela cozinha super bem, aquela panelinha e sempre quando eu vou na casa dela, Aham, veja que fantástico isso, porque a gente precisa criar um storytelling muito legal lá na sim, mercearia. Sempre quando eu vou na casa da dona Silvana para almoçar, não tem, o almoço não é servido em travessa, em louça, é servido na panela. A minha mãe adora, ela diz que o arroz, se não tiver queimando a boca para ela, não serve. Ela gosta da comida quente. Então olha, ela serve o almoço pra gente com panelas em cima da mesa. aham, aham, Então, aquilo, quando eu vejo a panelinha ali, quando a gente vê um feijão tropeiro ali com um paraquedas em cima dele, né, um isso, ovo isso, estalado, quando a gente vê aquela feijoada na panelinha, remete à comida de mãe, à comida de vó. Então, eu acredito que essa experiência do cliente isso, passa muito por isso também. E, claro, pela educação, pela recomendação dos garçons, pelo conhecimento que eles têm do cardápio, da forma como vocês servem, da cadeira que ele senta, que remete a uma ideia de um bar de Minas Gerais, de um isso, lugar que a gente ama aí, né? Minas isso, Gerais não tem mar, nós nós vamos vamos pro pro bar, bar. isso mesmo. Então, tudo isso eu acredito verdadeiramente que é a essência do seu negócio. E acredito que as pessoas veem, enxergam isso como se elas estivessem num pedacinho de Minas. Você concorda ou foi Concordo. uma Não, não, totalmente. talvez foi uma impressão que eu tive? Não, a ideia é justamente essa. Assim, a gente lá atrás também a gente fez algumas pesquisas, eh, com os nossos clientes para saber o que que eles achavam. A palavra que mais veio foi aconchego. Uhum,
Aconchego. E é justamente isso. Eu não tinha nem pensado na história da panela. Uhum, E uma coisa que eu sempre quis era justamente isso, que a pessoa, ela quando ela comesse ali, ela lembrasse da avó, uhum. lembrasse da mãe. Sim. Isso aí tá no nosso cardápio. Tem lá uma carta para os nossos clientes, tá escrito isso lá. Ah, que legal, eu É, ia te sugerir é. isso, é que eu não fui na mercearia Belmiro ainda, mas eu vou amanhã, né. Isso Ia aí te mesmo. sugerir escrever isso, contar essa história dessa forma, que bom que já tá por lá. Tem uma carta Belmiro na primeira página do nosso E o cardápio, que diz lá? Qual é a ideia de que a falando justamente isso, que nós somos uma experiência mineira, uhum, de aconchego, de uhum, lugar que você vai comer uma comida e lembrar da comida da sua mãe, da sua avó. É muito justamente bom. isso que está escrito. E os clientes falam isso? Você Falam, escuta isso falam. das Eu acho que é justamente esse conjunto todo que tem feito esse sucesso, por uhum, isso que tem feito esse sucesso que a sim. gente está fazendo. Acaba que não é uma coisa só, né, é a somatória de vários pontinhos. Uhum. E me conta uma coisa, quais são as maiores dificuldades que você atravessa no seu negócio? A gente sabe que as maiores dificuldades do dono de restaurante são mão de obra sempre em primeiro lugar, a gente passa por dificuldade com caixa, a gente passa por dificuldade com algum problema com documentação, prefeitura e outras coisas mais. A gente passa pelo desconhecimento de processos operacionais que acabam fazendo com que a gente vire escravo do nosso negócio e a gente tem muitas outras dores. Muitas vezes a gente não vende o que a gente acredita que a Sim, gente poderia vender, a gente não consegue escalar o nosso negócio em vendas da maneira como o nosso negócio merece. sim. No seu caso, quais são as dificuldades, o que que você tem enfrentado como desafio? Conta um pouquinho pra gente. Ô Marani, acho que são todas. Engraçado você Muito bom. falando aí, mas assim, a gente Muito tem bom essa honestidade. é, As pessoas que estão lá do outro lado é, também sofrem isso, Helder. Então na verdade, a gente eu tem que compartilhar tenho isso. todas essas dores. É uma coisa legal que tem lá no DDR, que é a roda do topo, Sim. que que é muito legal. Com cada um dos pilares, né? Exatamente. E assim, aí tem lá é justamente o nosso navegador, né, Uhum, passa por todas essas e vê aonde que a gente tem a dificuldade. Por exemplo, eu considero que eu tô passando uma dificuldade na estratégia, aham. que é isso que a gente falou aqui agora. Tiro a lojinha, não tiro, tal, Sim. mas na minha roda do topo, por exemplo, eu tô com mais dificuldade na parte financeira, de Uhum, fazer de conseguir colocar em prática as uhum, coisas, de fazer o DRE, uhum. de fazer Teu CMV ter o na ponta CMV da na lin ponta, é né? isso, é Sim. isso. Então assim, lá na minha roda do topo, isso deu a minha prioridade, mas Uhum, assim, pessoas também é uma dor terrível, terrível, uhum. terrível. Assim, Eu não sei se aqui em Vitória é assim, mas em Minas Gerais tá difícil a mão de obra. Aqui também muito, tá? muito difícil, muito Eu difícil. faço essa brincadeira, porque na verdade em todas as cidades que eu vou, quando eu pergunto: "Galera, a mão de obra aqui como é que tá? Tá fácil, tá difícil? A galera quer trabalhar, a galera não quer trabalhar?". Em todos os lugares que eu passo é unanimidade, todo mundo tem muita dificuldade Muita com mão de dificuldade, obra, né. assim, que é uma coisa que atrapalha um pouco, porque, assim, eu não consegui ainda formar uma equipe de muito tempo, né. Agora sim que eu tô vindo com uma turminha pequena, mas, assim, no geral o turnover é muito alto. Mas sabe qual que é um dos principais motivos, Helder, e a gente já está trabalhando isso lá no DDR, mas eu vou contar aqui de uma forma geral. O dono de restaurante tem problema com pessoas, porque sempre quando eu pergunto: "Tem alguém cuidando de vendas no seu restaurante?", "Sim". "Tem alguém cuidando de finanças no seu É isso. restaurante?", "Sim". "Tem alguém cuidando de pessoas no seu restaurante?", quase sempre a resposta é "não". "Quando foi o último treinamento que você fez no seu restaurante?", quase sempre tem 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se não tem pessoas cuidando de pessoas, como é que a gente quer É que a mão de isso, obra esteja boa? é Como é que a isso. gente quer que o nosso colaborador esteja motivado? Como é que a gente quer que o nosso colaborador esteja extremamente pronto para atender o cliente com um sorriso no rosto, estar feliz com o salário que ele recebe no final do mês? Quase sempre o que a É gente isso vai aí. ter são funcionários insatisfeitos e sabendo muitas vezes mais dos erros do restaurante do que nós mesmos. Você Exatamente. concorda? Concordo perfeitamente, perfeitamente. E me fala uma coisa, você estava me dizendo que a estratégia também é uma das suas dores. E o que que você vê é que
a gente precisa, quando a gente decide ser dono de restaurante, a gente assume uma responsabilidade muito grande, você concorda? Concordo, com A gente certeza. precisa entender o que que o nosso cliente precisa, o que que ele quer, como ele quer, o momento que ele quer. Sim, E muitas vezes é um desafio para a gente entender qual seria a melhor oferta, de que forma a gente pode chegar naquele cliente isso. oferecendo o melhor para ele. Então, essa dúvida que você tem de tirar o empório, não tirar, apostar ainda mais no que está dando super certo, que é o restaurante, mas você não pode perder a sua essência, tudo isso são problemas da vida real, né? É isso aí, não é fácil. Eu também acredito que é extremamente difícil. Sobre mão de obra, hoje você tem em média quantos funcionários? Hoje são 8 funcionários, Uhum. 8 famílias, né, que 8 dependem famílias, desse negócio. mas, é assim, no final de sábado e domingo, Uhum, o nosso volume de venda triplica. uhum, Então, assim, a gente precisa de freelance. Então, todo sábado vai uma galera lá de freelance e a gente tem sempre buscado trabalhar sempre com os mesmos, né, uhum. mas é um outro desafio, que é Muito trabalhar grande. que, assim, aquele cara que é só sábado e domingo. Tem negócios, Helder, que Eu são queria muito que o meu faturamento de terça a sexta fosse igual ao de sábado e domingo. a gente vai buscar isso juntos. Hoje eu estava fazendo uma análise de um dos meus negócios com um analista que vai passar a trabalhar com a gente agora, e ele estava trazendo para mim uma coisa que foi curiosa. Ele falou: "Marani, eu já analisei mais de 300 restaurantes no que tange ao que a gente está fazendo aqui agora. Nunca vi um restaurante que tem mais movimento na quinta-feira do que no sábado. Esse é um dos meus restaurantes". E aí eu expliquei que o modelo fazia com que a gente tivesse isso, e eu vou te mostrar o que que a gente precisa fazer para Bacana. conseguir isso Não, também. eu vi, foi terça-feira que a Pátia jantou com você filmando o restaurante lotado, eu falei: "Caramba!" Não é de mentira, né, cara? Às vezes as pessoas falam isso comigo: "Pô, Marani, mas você fica mostrando o restaurante lá", e muita gente reclama: "Pô, você não mostra mais, não tá ficando cheio". E na verdade eu não Nó, mostro lindo, mais parabéns. porque eu não tenho ficado É. lá. Eu perguntei para minha colaboradora, para Ana. A Ana estava nos servindo, e a Ana trabalha comigo há mais de 10 anos. E a Paty e o Lucão estavam lá, e eu perguntei para essa minha atendente, eu falei: "Ana, tem quanto tempo que você não me vê aqui no restaurante?" E aí ela falou: "Ah, Marcelo, aqui sentado deve ter mais ou menos uns 4 meses". Aí eu falei: "Tá bom, então eu tô fazendo Tá no caminho, é isso o que eu aí. ensino, então tá tudo certo". Mas voltando ao que a gente estava dizendo, muitas vezes é o modelo de negócios, é como a gente desenha esse Sim, negócio. sim. E estava te explicando que a gente tem alguns clientes, lá no DDR inclusive, que em determinados meses eles têm 15 funcionários, mas no verão, por exemplo, eles chegam Eu a ter lembro. É, 150 funcionários. Eu tenho um outro cliente também, que não está no DDR, é um cliente de uma consultoria individual que eu faço com ele, e esse cliente, ele só trabalha aos finais de semana. Então, dia de semana ele tem geralmente 10 pessoas trabalhando a pré-produção do aham. restaurante dele, e no final de semana ele tem mais de 120 pessoas trabalhando. Então É, imagina o recrutamento, a seleção, imagina o treinamento, sim, o quanto é desafiador. E eu estou trazendo isso, sim. Helder, porque muitas vezes a gente acaba se enganando, todos nós, de que, nossa, o meu negócio é muito Ah, particular e sim, é muito difícil. Quando a gente olha para o lado, tem negócios muito mais com complexos que o certeza. nosso, né? E se eles têm solução, a gente tem que ter também. A Ótimo. gente vai Aí, buscar legal, essa legal. solução para que a gente possa trabalhar melhor. Mas é um grande desafio trabalhar com tanta gente com essa sazonalidade, né? É um baita de um desafio, que justamente passa pela experiência, né. Sim, Se a gente não consegue passar para eles, sim. a gente acaba perdendo essa essência Uhum. e a experiência muitas vezes pode não ser legal. E essas pessoas têm que conhecer a história do seu Isso, restaurante, têm que conhecer o cardápio do seu restaurante, têm que conhecer tudo que você passou para chegar até aqui. exatamente. Se elas não tiverem isso, dificilmente elas vão conseguir transmitir isso para o seu cliente, Esse né. é o desafio. E me conta uma coisa, o que que te levou a tomar a decisão de investir no seu negócio, de investir no seu desenvolvimento como profissional e como pessoa? O que que te levou a entrar no DDR Master? Marani, é legal essa pergunta, Uhum, porque eu realmente, assim, parece depende do ponto de vista, né. Às vezes parece muito, às vezes parece pouco, são só 3 anos. aham, E nesses 3 anos, né, eu passei por muita coisa.
Porque quando eu rompi aquela sociedade, eu falei assim, embora eu tinha recebido um montante Uhum. de dinheiro pela venda da Sim. empresa, falei assim, mas hoje a minha renda é zero. Uhum. A partir do momento que eu saí da empresa, É verdade. né? E você falou da sobrevivência das empresas. O meu desafio era conseguir. Agora eu tenho um padrão de vida. Como é Uhum. que eu vou fazer para viver a partir de agora com um restaurante que começou agora, tem zero de faturamento? Conseguir fazer o meu restaurante ter maturidade, ter um retorno financeiro antes que minha grana acabe, É isso aí. não é É verdade? isso aí. É isso Sim. aí. Então, assim, Eu já passei por isso também. é Sabe o que que isso. aconteceu comigo? Em um ano eu quebrei e tive uma dívida de R$ 1 milhão, Meu assim que eu Deus. pedi a minha demissão É. na Vale. Nessa época, 2015, eu recebi um acerto que se aproximava ali de R$ 300 mil. Eu já tinha uma reserva financeira legal, eu resolvi montar um restaurante com 2 amigos, e aqui não vou me delongar com isso, mas no final a gente montou um restaurante, esse restaurante ficou por um valor muito maior do que a gente imaginava. Eu investi grande parte do que eu tinha, a outra parte a gente colocou em fluxo de caixa e outras coisas mais, e a gente não conseguiu performar. Talvez por isso eu tenha criado o portal Donos de Restaurantes, eu tenha começado a ajudar donos de restaurantes gratuitamente na internet, e Aham. depois foi surgindo toda a história que a gente construiu. Mas essa história veio de um grande fracasso que eu tive na minha vida. Eu tinha também uma grana, eu tinha um tempo para fazer aquele negócio dar certo, e eu fracassei. E eu fracassei muito grande, porque eu saí desse negócio, não só perdendo a grana que eu tinha juntado por muitos anos, mas eu também saí com uma dívida muito grande. Mas, sem dúvida nenhuma, essa dívida e essa dificuldade que eu passei me ensinaram muito. Então, muitas vezes a gente quer fugir das dificuldades, a gente quer fugir dos desafios que a gente tem na vida, mas são os nossos maiores desafios que nos forjam e Sim, nos fazem crescer. São os maiores desafios que forjam o nosso sim, caráter, sim, com são os certeza. maiores desafios que fazem com que a gente crie uma casca. Sim, Então, eu acredito muito nisso. Então, a gente tem que agradecer pelos com certeza, desafios que a com gente tem. certeza. Você concorda? Concordo, concordo. Então, você estava me contando, pô, então eu recebi uma grana, eu tinha ali um tempo, eu tenho um tempo, Isso. e pode continuar. Então, o que que acontece? Eu tinha um orçamento ali do que eu ia gastar e, vamos dizer, eu ficava freando qualquer custo. Uhum, E assim, aí eu comecei a buscar conhecimento na internet, a sim. princípio gratuito, Uhum, né? E assim, uma das primeiras pessoas que aparece lá com certeza é você. uhum, Só que assim, será que eu vou? Será que não vou? E no final das contas eu fui enrolando, uhum. enrolando, enrolando, assistindo o Gratuito. gratuito, que você Uhum, entrega muito, é uhum. absurdo o que você entrega. Então, Obrigado. assim, a pessoa que realmente não tem, Uhum, vai no gratuito que tem tudo, eu concordo. né? Sim. Mas São mais de 200 horas por ano é de isso, conteúdo gratuito. é isso. E até que no treinamento de, acho que novembro, dezembro do ano passado, Uhum. foi o segundo do ano que eu estava participando, e assim, sempre com muita dificuldade, né, Marante? Porque assim, Sim. olhando aqui e o restaurante lá pegando fogo, então assim, acaba que a gente não consegue concentrar. E no final, a Paty deu uma palestra lá falando sobre delivery, Em né? São Paulo, né? Você está contando pra Não, gente. não, não, foi online, foi Ah, foi online. online, tá Foi bom. foi Lembrei agora. foi É verdade. foi um evento online que você Sim. fez. Aham. Eh, e aí eu falei assim, eu sempre fui um pouco cara de pau, falei assim, ela muito solícita, quem Sim. quiser, quem pode me procurar, e eu procurei. Que legal, cara. É, Parabéns por isso. procurei ela, mandei lá no Instagram dela que ela deixou o contato, Aham, e aí ela me retornou. aham. Ela me retornou e a gente foi falou assim: "Me chama no WhatsApp que é melhor pra gente conversar". E fomos conversando, conversando. Ela me deu tudo do delivery. Hum, E naquele momento eu estava vendendo ali mais ou menos 8.000, 10.000 do delivery. uhum, Eu falei assim: "Agora eu tenho que aplicar". uhum. Porque assim, não adianta a gente, pegar, a pessoa passar tudo e você não aplicar e não colocar em prática, É verdade. né. Então O assim, resultado vem da prática, né. é isso. É claro que o direcionamento é Isso, importantíssimo, fundamental. mas se a gente só aprende, aprende, aprende e não aplica, a gente acaba criando ali um acúmulo de conhecimento, então acaba muito mais
nos perturbando do que trazendo resultados. Então eu Isso, preciso é isso. aprender e colocar em prática. E você colocou em prática. Coloquei em prática e, assim, com poucas modificações que ela tinha me passado, eu consegui já de 8 para 20 para 30. Hoje estou fazendo 50, Uau, né, que isso, cara. Que isso, você saiu de 8.000 de 8.000, de de 8 faturamento no delivery para mais de no 50. iFood, né, eu falo assim, porque delivery, porque eu não tinha energia nem para ir para outro caminho, vamos focar no iFood, que é onde Cara, olha que legal isso. Eu não sabia desse número. Olha que legal isso. Eu saí de 8 para 50. Se a gente pega aí uma média de, sei lá, 35, 40 mil reais a mais de faturamento e faz isso em um ano, a gente está falando de quase R$ 500.000 a mais de faturamento isso, no ano. É um faturamento muito importante, né? com certeza, E eu muito tenho significativo. certeza que é só o início. Dá para fazer bem mais É do que isso aí. isso. E aí veio o evento, né. Eu não ia no evento, é aquela história da grana. Não ia no evento e Sim. aí, a gente criou uma conexão, né. Uhum. Foi engraçado porque, assim, logo depois que ela passou todas as informações para mim, o grosso de tudo, né, eu tenho um hábito de postar o Salmo 91 no meu Instagram, em forma de agradecimento, de proteção. E aí quando ela viu, porque a Paty é muito de Deus, né, a Paty falou assim: "Isso é um sinal de Deus que eu tinha que ter te ajudado", até arrepia aqui, Eu ó. também. Eu tô aqui da mesma forma. É, e aí ela falou assim: "Elton, você tem que ir no evento, você tem que ir no evento". Falei: "Paty, vamos fazer o seguinte, você é DDR, você deve ter um desconto aí do DDR". Falei assim: "Eu tenho, vou arrumar para você". Me arrumou e eu comprei o ingresso, comprei a passagem e fui. E lá no evento, ela me entregou mais e mais, ela e o Guto, né, me entregou mais e mais e mais, e é um baita de um investimento. Falei assim: "Não, eu vou esperar". O que me deu no meu coração foi o seguinte, porque, assim, eu sentia que ela não ia parar de me ajudar. Aham. E além de todas, a Paty é só uma coisa do DDR, né, Sim, ela é o delivery. Tem sim. todas essas outras áreas aí que você falou de dificuldade que a gente Uhum, tem um especialista para te ajudar. E eu falei assim: "Gente, eu não vou ficar sugando literalmente da Paty aqui de graça igual foi até uhum. hoje, e assim, eu quero agora sugar de verdade e pagando por isso". Então foi Aham. por isso que eu entrei no DDR. Que legal, cara, que É, legal essa história. é. Um beijo pra Paty, que é a nossa mentora de delivery, assim como o Lucas DK. Um grande abraço também para o Guto, que é o marido da Paty, que é um grande amigo que eu fiz também. E e e que felicidade saber da coisa que você está construindo. Sabe uma coisa que faz muita diferença na nossa jornada, na minha visão, Helder? A gente precisa de fé, a gente precisa de esperança Com dentro do certeza, nosso negócio. Quando você começou a escalar e melhorar o seu delivery, isso vai trazendo muito mais ânimo, isso vai trazendo mais com motivação, a gente certeza. acredita mais no nosso potencial, a gente acredita mais no nosso negócio. E muitas vezes, quando a gente demora a ter esse resultado, a gente começa a se perguntar: será que isso é para mim mesmo? Será que eu Sim, estou no lugar muitas certo? vezes, muitas vezes. E às vezes a gente pensa até em desistir, né? Muito, assim, eu falo assim, desde o DDR pra cá eu nunca mais quis desistir, isso é fato. E a gente não Mas vai até deixar você desistir de jeito mas nenhum, até cara, então, nunca. assim, dá vontade. Tem hora que, assim, vem cada problema ali na Uhum. operação que Sim, dá vontade de desistir. sim, sim. É por isso que eu acredito em uma aliança, que é o que a gente faz no DDR, da gente se ajudar de forma genuína e tô muito orgulhoso da Paty, do quanto ela te ajudou ali de forma gratuita, que é uma coisa que eu tento transmitir para as pessoas Sim, que estão ao meu lado, as pessoas que trabalham comigo, que a gente cria a roda do bem. e é isso. Quando eu ajudo outra pessoa, certamente eu Isso, vou ser ajudado de é isso que alguma ela outra falou, depois me forma. ajuda alguém e é isso. É isso, É, esse é o é, princípio, porque quase sempre as pessoas, que a gente ajuda, não são as pessoas que vão nos ajudar por vários motivos. A gente precisa desse é isso. compromisso de eu te Roda do ajudo bem, você falou e tudo, eu né. acredito que você precisa só multiplicar, então ajuda outra pessoa, Isso, sempre quando você puder ajuda outra é isso. pessoa, recebe outra pessoa lá na mercearia,
como amanhã eu vou lá para experimentar esse almoço na panelinha, hein? Para ver se parece com a comida da dona Silvana. Mas enfim, a gente sempre ajudar uma outra pessoa que está ao nosso lado. E ali no DDR a gente tem pessoas que faturam desde R$ 100.000 por mês até o cara que mais fatura hoje no DDR fatura R$ 8 milhões por mês. Então, o que eu vejo é uma escada de pessoas que eu E esse ajudo. cara de 8 milhões ajudando o que fatura 100 mil, É né? isso. E você acredita que ele é um dos caras que mais ajuda? É Eu muito fico. rico. De tudo, são muitos benefícios, né? Mas de Sim, tudo é essa comunidade. sim. Isso é incrível. Inclusive, eu queria te dar os parabéns, porque o que você montou é incrível. Porque, Obrigado, assim, cara. eu vim da Jadlog, que é uma franqueadora, Uhum, e ela já tem esse hábito de fazer esse encontro nacional dos franqueados, né? uhum, Cara, e não é franquia, na verdade é o contrário, a gente é um modelo parecido, uhum, e você está fazendo exatamente. Então, o que eu passava lá naquele encontro nacional, uhum, que era muito legal, que tinha as premiações uhum. né, igual eu falei que ganhei lá Empreendedor do Ano 2021, você fez isso, e assim, realmente, esse evento de São Paulo brilhou meus olhos. Eu falei assim, cara, esse Marani criou um negócio espetacular. Parabéns. Obrigado, cara. Parabéns. Obrigado. Eu também tô muito feliz com o que a gente está criando juntos. Agora você faz parte Sim, do meu time, então agora a gente cria tudo junto. E eu realmente estou muito feliz porque a gente criou um movimento no Brasil. O isso. dono de restaurante agora se interessa mais em estudar. Quando eu comecei, várias pessoas me falaram que eu era maluco. Falou, pô, Marani, dono de restaurante é barriga no balcão. O cara não gosta de estudar, o cara não vai trabalhar para melhorar, o cara não vai se dedicar. E o que a gente tem visto hoje é um movimento muito diferente. Depois que eu comecei, vários outros treinadores começaram também, outras pessoas fazem outros bons trabalhos pelo Brasil, e o que eu vejo é que essa taxa de mortalidade das empresas de alimentação daqui talvez a 3, 5 ou 10 anos no Brasil vai estar muito menor por causa desse movimento que a gente está fazendo. Isso. Então a nossa responsabilidade de todos nós é muito grande, né, É isso. Belmiro? Muito bacana mesmo. Muito legal, cara. Belmiro, antes da gente fechar aqui, eu quero escutar aqui, ó, de forma rápida, a gente já está caminhando para o final. Eu quero a sua visão de o que é trabalhar com sócio, quais são os prós e os contras, o que que você viveu que você pode comentar aqui antes da gente caminhar para o fim desse episódio. Marani, é isso que eu falei, né? A minha sociedade na Jadlog, ela foi muito positiva, Uhum, porque assim, era dois caminhando junto, correndo para o mesmo lado. uhum, Então assim, eu não chegaria aonde eu cheguei uhum, na Jadlog. A gente foi número 1 de vendas por 2 anos, ganhamos empreendedores do ano. Então assim, a gente era muito diferente. uhum, eh, não era, é um casamento, gente. uhum. Casamento não é fácil, né? Tem as dificuldades, são duas pessoas Concordo. diferentes, mas assim, eu falo que foi um sucesso. Uhum, Só que realmente chegou um momento que a gente tinha que dar um passo, uhum, era um passo muito importante, e a gente tinha uma divergência importante de visão. uhum, E assim, de forma, não vou falar que não é 100% tranquilo, uhum, mas assim, a gente dissolveu a sociedade, uhum. né? Era 50-50. Sim. A forma que a gente usou é assim, um coloca o preço, o outro define se compra ou se vende, Uhum. né? Sim. E assim foi feito, Uhum, né? E hoje, aí eu caminhei, eu comecei a Belmiro até com um sócio, só que rapidamente a gente desfez a sociedade, a uhum, gente viu que não ia dar certo. Aí comecei a caminhar sozinho novamente. uhum, Era pesado, uhum. é pesado, Sim. porque assim, eu tenho duas filhas Uhum. e Lindas, que eu acabei de conhecer né? agora. Muito bom. E assim, eu busco ser um pai presente. Uhum, Sempre fui um pai presente. O meu negócio anterior me permitia isso. Em um determinado momento, aqui ficou pesado e elas sentiram muito a minha falta, e eu também senti a falta delas. uhum, E eu sempre tentando colocar gerentes ali, um deu certo, o outro não deu certo, o outro não deu certo, até que eu achei o Matheus, uhum, que é o que está comigo lá hoje, muito bom.
né? E quando eu chamei o Matheus para trabalhar comigo, a princípio, eu chamei para ele ser meu sócio. Uhum. Porque assim, eu vi uma energia boa nele, ele era uma pessoa conhecida da família da minha esposa, então eu sabia que ele tinha, era uma pessoa honesta. Uhum. E ele falou assim, Helder, eu não tenho dinheiro. Eu falei, então tá, vem trabalhar comigo e depois a gente vê isso. E no meio do caminho, ele falou assim, pô, Helder, eu queria muito ser seu sócio, mas não tenho dinheiro e tal. Ele falou assim, vamos fazer um bem bolado aí, e assim, eu vou te dar uma parte da empresa. Até tem podcast do Marcelo Germano que fala sobre como fazer isso. Grande abraço pro Germano, que é um grande amigo que eu tenho, inclusive. Consultei alguns advogados de como fazer esse contrato de sociedade e tal. A gente está em processo disso, mas eu já falei assim, eu tenho uma palavra só, Matheus. Então, assim, eu vou te dar uma parte da empresa, um pedaço. E assim, o Matheus, hoje, ele trabalha como dono. Então, assim, ele é o gerente operacional, ele cuida. Por isso que foi bom você falar que vai lá amanhã, porque normalmente sábado e domingo eu fico com as meninas, não vou lá. Por exemplo, segunda-feira a gente não abre, eu sei que você vai me chamar a minha atenção. Não abro ainda. Não vou chamar a atenção, não. Só vou fazer mudar esse negócio aí a partir da semana que vem. Já vou conversar, vou fazer uma reunião com o Matheus amanhã. E a gente, assim, segunda, por exemplo, eu trabalho. Eles não trabalham, mas eu trabalho. Eu estudo, eu vejo as partes que eu sou responsável, a parte financeira, né? Então, assim, é outra postura. O Matheus é dono, ele enxerga ali como dono, ele se coloca como dono. Então, é isso, eu gosto. É legal caminhar sozinho, você tomar todas as decisões sozinhos. É legal também, né? Mas dividir também é legal. Eu concordo, eu concordo. Muito, muito legal aí essa visão que o Belmiro tem de sociedade, essas experiências que ele passou, inclusive trouxe aqui pra gente um princípio técnico, né? Se eu não me engano, a gente chama isso de Mexican Shot, que quando eu quero fazer uma dissolução de uma empresa, eu tenho a oportunidade, inclusive, de colocar isso no acordo de sócios que eu tenho a oportunidade de um dos sócios apresenta um preço e o outro tem a oportunidade de comprar a empresa. Se esse outro sócio não quiser comprar por aquele valor, quem deu o preço compra e a questão está resolvida. Existem outras formas de serem feitas também, e é muito legal que o empresário saiba disso antes de constituir uma sociedade, para que tudo esteja previsto no acordo de sócios. Eu estou entrando agora em outros 2 negócios, um deles, um negócio de delivery grande com alguns sócios, e a gente está discutindo isso com o jurídico para colocar tudo ali no acordo de sócios, para que quando terminar a sociedade, se terminar, todos continuam amigos, todos têm certeza absoluta de que foi um bom negócio. Se não terminar, tá todo mundo resguardado da mesma forma, né, É isso. Belmiro? E uma coisa que eu gosto de falar para o Matheus é o seguinte, que a gente não deve misturar a parte executiva com a parte sociedade, né? Então, o Matheus hoje ele tem um cargo dentro da empresa, Sim. que não quer dizer, não tem nada a ver com o fato dele ser ou não sócio da empresa, né? Ele vai ser sócio da empresa, mas isso não é o que tem o Rodrigo aqui no DDR que explica muito isso, né? Sim. Você tem o seu salário. Sim. Eu posso simplesmente continuar sócio majoritário da Belmiro e sair. Falar assim, eu não quero mais trabalhar na É Belmiro. verdade. Né? E aí você não tem o prolabore, você só tem a sua parte na divisão dos É isso lucros, aí. né? É isso Muito aí. bom. Ô, Belmiro, vamos chegar para o final aqui agora. Eu quero que você deixe uma mensagem para os donos de restaurantes. Se você tivesse ali todos os donos de restaurantes do Brasil te escutando agora, o que você falaria com eles? Eu acho que assim, persistência, busca conhecimento técnico, né? Se não tiver condição financeira de entrar no DDR, por agora tem o portal, que é um investimento mais barato, né? Mas assim, não vai sozinho, não. Tenho um arrependimento eu conheci o Marcelo Marani antes e eu vejo todo mundo falando assim, poxa, eu fico pensando assim, eu podia ter entrado lá junto com a Paty. Mas eu acho que também Deus sabe de todas as coisas, tudo tem sua hora, né? Mas se tiver um recado que eu tenho para algum dono de restaurante que não faz parte, entra porque
vale muito a pena. Eu acredito muito no tempo de Deus também, tá na palavra que há tempo para tudo, há tempo para plantar, para colher, há tempo para tudo debaixo dos céus. É isso E aí. que bom que você entrou e foi a hora certa e a gente vai trabalhar muito juntos por muitos anos, se Deus quiser. A gente vai chegando então no final. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.